Olá, tudo bem? Sejam muitos bem-vindos ao primeiro episódio do CCB Health. Isso mesmo, é mais uma série de episódios para falar de saúde. Afinal, a saúde nunca fica fora de moda. E por que eu falo isso? Porque cada vez mais precisamos da saúde. A gente bem entende como é o Sistema Único de Saúde, como são os planos e como também há pessoas que não utilizam nenhum nem outro e deixam para o último momento. E é por isso que vamos com uma série de episódios com diversos médicos, especialistas em muitas áreas e também trazer aqui especialistas, empresas, indústrias do setor farmacêutico, setor de medicamentos e muito mais. Também vamos abordar diversas curiosidades que você quer saber sobre esse mundo da saúde. Então hoje eu converso com o Dr. Oscar Pereira, ele que é cirurgião vascular, no Hospital da PUC, São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre, mas que também já tem uma série de vasta experiência. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. E vamos lá, conversar um pouquinho sobre a cirurgia vascular. Pois é, o que é a cirurgia vascular em contexto? Então, a cirurgia vascular ela é uma especialidade médica, né, que atua nos vasos sanguíneos, né, nas doenças dos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias e das veias, né. Uma coisa que confunde bastante os pacientes e não só os pacientes, alguns colegas também, a gente não atua com circulação do coração, por exemplo, que é o cardiologista ou o cardio-intensivista que vai tratar. E também da circulação do cérebro, que é o neurologista. Então, fora essas duas partes, todos os outros vasos sanguíneos, o cirurgião vascular ele vai entrar nessa parte de tratamento. Sim. E não só no tratamento, né, que o nome cirurgia vascular implica a questão cirurgia, mas a gente também trabalha com prevenção, com os diagnósticos e tratamentos clínicos, né, acompanhamento desses pacientes. Seria esse um dos principais papéis também do cirurgião vascular? Um dos principais papéis, né? A gente tem a prevenção, né, antes de ter as complicações das doenças vasculares. Prevenir para não remediar isso. Né? Exatamente. E, doutor, o senhor comenta um fato, eu quero deixar de uma forma... A gente entende que o nosso público ele é muito esclarecido, mas muitas vezes também quero deixar de uma forma lúdica, para que a gente consiga ter mais contextos, né? Não adianta só abrir o leque, enfim, e trazer as soluções. Temos uma diferenciação cardiovascular, temos a questão do cérebro. Como é que vocês fazem essa definição? Quando que o senhor sabe que, bom, agora não é mais comigo? Nós falávamos aqui uns exemplos, né? De familiares, mas como é que eu sei? Agora não é mais comigo. Ou então, como chega para você de uma outra especialidade? A maioria das vezes esses pacientes eles chegam encaminhados por colegas, né? As principais doenças vasculares que a gente tem aí, desde varizes, que são as doenças um pouco mais simples, até as doenças mais complexas, como os aneurismas, né? Muitas vezes esses diagnósticos eles acontecem em outros exames. Então, o paciente ele vai lá no médico clínico, faz um exame de prevenção, de uma ecografia abdominal, por exemplo, e lá descobre uma patologia, uma doença vascular. Então, nisso, a gente consegue encaminhar o paciente. Então, o paciente chega até nós. Quando tem algum problema neurológico, ou seja, alteração a nível de cérebro, né? Aneurismas cerebrais, obstruções de artérias intracerebrais, ou obstruções das artérias do coração, doenças da válvula do coração, esses pacientes muitas vezes acabam chegando para nós vasculares, exatamente por essa confusão do cardiovascular, o cirurgião cardíaco, mas esses pacientes, quando é coração, a gente acaba encaminhando para o cardiologista, quando é cérebro, para o neurologista. Beleza, mas aí tu recebe um problema, alguém está passando um problema muito grande naquele momento, aí tu resolve isso. A gente esclarece. Primeira coisa é esclarecer para o paciente, né? Então, mas não deixa de atender? Não deixa de atender, não. Uma urgência? A gente tem o diagnóstico, a gente tem tudo, mas a gente vai fazer o encaminhamento para o especialista correto. Até porque esse tipo de tratamento a gente não faz, né? Então, chega o paciente com aneurisma cerebral. Esse tratamento a gente não faz, não é cabível a nós fazer. Então, a gente acaba encaminhando e direcionando para um colega correto. E dentro da área, assim, os principais hoje doenças, a gente pode chamar, né? Os principais problemas que vocês enfrentam nos pacientes. Na cirurgia vascular, a principal doença, com certeza, é as varizes, né? As varizes de membros inferiores, ela é a principal patologia na cirurgia vascular, no nosso consultório. Mas a gente abrange aí tromboses venosas, então as tromboses que são temidas, né? Que são obstruções das veias. A gente tem os aneurismas, que são dilatações das artérias, obstruções arteriais, né? Que são patologias que vão se agravando, né? Mas, com certeza, a principal patologia é as varizes de membros inferiores, onde 90% aí do consultório, ele tem esse público de pacientes.
Importante ressaltar tudo isso, doutor, e é importante entender também, porque a doença ela não começa naquele momento. Ela começa Exatamente. muito antes. Por exemplo, quais os principais sintomas hoje que um paciente ou quem tem essa doença apresenta? Então, muita parte dos pacientes que eles são assintomáticos. E aí que é o grande problema. Porque é o silêncio que É está o silêncio. conversando com você naquele A momento. cirurgia vascular, esse é o grande problema, porque muitas vezes quando a gente vai fazer o diagnóstico já tem uma doença muito avançada. Óbvio, as varizes, né, que são a principal patologia, ela vai dar aquela dor em peso, cansaço nas pernas, vai ter aquelas veias saltadas, pode ter alterações de coloração de pele, pode inclusive até ter feridas, que isso é bem visível e o paciente ele vai notando. Mas, por exemplo, as obstruções de artérias, aneurismas, né, são patologias são doenças que não dão sintomas, não dão nenhum sinal de alerta. São doenças silenciosas que, consequentemente, vêm com o pior das notícias daí. Exatamente, porque daí o paciente, quando chega na gente, é porque Sofreu exatamente, teve alguma alteração que o levou a procurar, né? Então, por isso a gente remete a questão, esse mês, né, o mês de agosto, a gente está no mês de agosto azul-vermelho. Isso ia questionar, né? Por quê? O mês agosto azul-vermelho, ele começou lá em 2021, né, que a gente tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que é o check-up vascular. Uhum. E é exatamente frisando nessa questão, porque a doença ela é silenciosa. Então, é um mês que a gente usa para conscientização da saúde vascular. Então, é para lembrar os pacientes. A gente tem alguns fatores de risco, né, que são os principais para essas doenças, né, mais, vamos dizer, mais perigosas. Então, pressão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, que são alterações que a gente tem que tentar controlar para evitar exatamente essas doenças, tal como aneurisma, as obstruções das artérias, né, para evitar infarto, AVC. É mais uma vez a prevenção falando em primeiro lugar, né? A gente a prevenção. prevenindo, né? A gente sabe o quão mal fazem alguns hábitos do ser humano. Exatamente. Agora, recentemente, no sábado passado, a gente fez a campanha aqui em Porto Alegre, né? No dia 15 de agosto é o dia do cirurgião vascular, no dia 16 a gente fez a campanha ali no Parque da Redenção, onde a gente fez 100 atendimentos. Então, a gente pega a população aqui de Porto Alegre e desses pacientes a gente faz uma estratificação ali, a gente vê quais pacientes que têm fatores de risco e naquele mesmo momento a gente já faz ecografias, ecodoppler, né, para ter um diagnóstico mais avançado, e entregar para o paciente, você tem uma placa na carótida ou você tem um aneurisma, você vai ter que acompanhar. Então, essa é a importância da gente ter um diagnóstico precoce, né? Isso é tudo importante, né? E um pouquinho mais longe, não tão longe, que é algo habitual para o senhor, mas é o que fazer, então, para evitar esses problemas? O que pode fazer, além da prevenção, além de evitar os maus hábitos? Tem alguma coisa a mais que possa ser feita? Então, realmente, a questão é a prevenção, né? Então, para cada doença, a gente vai ter as suas medidas. Sim. Por exemplo, as varizes, né? A gente tem que tentar evitar muito tempo em pé, muito tempo sentado, o que é difícil, né? No dia a dia que a gente convive atualmente, a gente não para, né? Mas a gente tem que evitar, a gente tem que tentar de tempo em tempo levantar, caminhar, exatamente para evitar esse acúmulo de líquido nos membros. Quanto à prevenção de obstruções de artérias, aneurismos, a gente tem que ter um adequado controle de pressão, adequado controle de diabetes, para evitar isso, a questão da alimentação mais saudável, evitar tabagismo. O tabagismo é um dos principais vilões aí na cirurgia vascular. Eu fiquei me perguntando, né? Imagina com o vape agora, né? Os cigarros eletrônicos. Exato. Até porque tem uma diferença grande, né? O cigarro é uma coisa, tem mais o tabaco dentro. E o cigarro eletrônico tem uma série de componentes que a gente muitas vezes nem sabe quais são. Exatamente. E além dos problemas do pulmão, vai acarretar isso também. Tem Acarreta. um estudo já sobre isso. Acarreta a questão da aterosclerose, né? Que a aterosclerose, basicamente, é a formação de placas, né? Que todos nós vamos ter algum grau de formação de placas conforme a nossa idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai ter um espessamento da nossa artéria. Isso é normal. Sim. Só que alguns pacientes, por exemplo, com alguns fatores, pressão alta, diabetes, tabagismo, eles vão desenvolver isso de uma forma muito mais rápida e muito mais grave.
Sim. Então, com certeza, o vape também é um fator de risco para esses pacientes. Totalmente isso. E vamos um pouco mais longe, né? Como é que está sendo toda essa evolução no tratamento? Porque o nosso portal, ele fala principalmente de tecnologia. E a ideia de trazer a saúde, a medicina agora, porque não há nada mais tecnológico do que a própria medicina no geral, né? Com certeza. Hoje se faz cirurgias, se está se testando, não vou falar que o país que eu não recordo com total certeza, o médico em um país realizando uma cirurgia em outro país pela robótica, pela internet. Existe uma série de coisas que a gente fica extremamente preocupado em alguns pontos, né? Mas o laser hoje é coisa normal na cirurgia. Exatamente. A gente evoluiu muito esses últimos 20, 30 anos. A evolução na medicina, ela foi muito grande na questão de tratamentos. Na cirurgia vascular, em muito, né? Tratamentos que a gente tinha que fazer por corte, que eram tratamentos muito agressivos. Atualmente a gente consegue fazer por cateterismo, ou seja, um pequeno furinho na virilha ou no braço, que tu consegue fazer todo um tratamento que evita um corte muito maior e um pós-operatório muito mais doloroso, um pós-operatório muito mais prolongado. Sim. A questão, a gente tem atualmente as inteligências artificiais na medicina, isso, óbvio que sabendo utilizar, né, a inteligência artificial, a gente tem mecanismos de diagnóstico, de nos ajudar na questão de acompanhamento desses pacientes, que é fantástico, né? A robótica na cirurgia vascular, por exemplo, ela não está tão implementada, porque realmente é mais para cirurgias gerais, cirurgias oncológicas, cirurgia torácica, né? Mas para nós da cirurgia vascular ela ainda não foi tão implementada porque é muito difícil, né, o robô fazer alguns tipos de procedimentos nas quais a gente faz. Certo. Né? E como tu falaste, né, o endolaser, que é o tratamento de varizes atual, né, veio há cerca aí de 20, 30 anos. Eu tenho orgulho de falar que um dos meus amigos, chefes, que não está mais aqui presente, foi quem trouxe o endolaser aqui para o Brasil, que foi o Dr. Júlio Ferreira. Que legal. E ele, na época, foi muito criticado, porque quando vem essas novas tecnologias, é aí que é a questão. Sempre tem aquela dúvida. A dúvida atrás aqui. E sem contar o seguinte, toda mudança, digamos, vamos lá, né? Nós temos médicos mais antigos, que é diferente. Hoje a gente está com uma pegada mais jovial, ela já entende que a tecnologia faz parte. Mas antes não fazia, e aí tu tem que quebrar paradigmas. Tu tem que quebrar paradigmas, exatamente. Para acreditar, óbvio que atualmente tudo é muito estudado antes de chegar até um paciente, né? Sim. E a gente vê materiais endovasculares, que é os materiais que a gente faz para tratar por cateterismo, seja aneurisma, seja doenças de obstruções arteriais, cada vez mais vai evoluindo. Então, antigamente a gente só tinha balões para abrir essas artérias, tem depois stents, que é para manter aquela artéria mais aberta. Atualmente já tem balões existentes com fármacos para evitar com que aquilo ali oclua tão precoce. Existem materiais para remover essa placa de dentro da artéria. Então, cada vez a gente está evoluindo mais. Até porque a população está cada vez mais idosa. Aí vem um ponto, né? Nós temos a população mais idosa, consequentemente, uma população que utiliza mais da saúde. Não vou entrar aqui em méritos de SUS, de outras linhas, não é essa a ideia. Mas eu pergunto assim, como é que o senhor está vendo o avanço da medicina no Brasil? O avanço na medicina do Brasil, a gente não tem assim, o tanto a reclamar, porque as tecnologias elas chegam um pouco mais atrasadas, mas chegam. Né? Óbvio que existe, querendo ou não, a gente tem essa diferenciação SUS convênios, né, particulares, porque modifica a forma de tratamento que a gente pode dispor. Porque, por exemplo, o endolaser, que é algo que é o mais comum atualmente para tratamento de varizes, a gente não tem disponível nem para os convênios e nem para pacientes SUS, porque eles não estão no rol da ANS. Então, esse tipo de procedimento, o paciente ele tem que acabar arcando. Né? Sim, e aí tem uma diferenciação da questão de também valores, né? Exatamente. De como conseguir recuperar isso. Então, a gente tem que, quando a gente vai conversar com o paciente, a gente tem que falar, existem as opções A, opção B, opção C, todas as opções vão te levar a um resultado, mas e qual que nós vamos escolher? E aí a gente decide juntamente com o paciente. Né? Entendi. Isso é extremamente importante. E IA, se fala muito IA generativa e tudo mais. A IA não passa, não passa é complicado, mas nada mais é que matemática aplicada a fórmulas e comandos que geram resultados, né? Toda IA ela é formada por diversos comandos. Exato. E você gera resultados. Como é que a IA está entrando na área? Na questão da cirurgia vascular, a gente ainda utiliza pouco, né?
A gente tem grupos aí formados que a gente juntou vários cirurgiões vasculares do Brasil aí só para discutir a questão da inteligência artificial na cirurgia vascular. Então, ela nos ajuda, assim, ainda não na questão de muito de tratamento, mas nas questões de ajudar nos termos, documentos e nos ajudar, às vezes, na decisão, porque ali a IA, ela, querendo ou não, ela faz um resumo de todas os guidelines, as fontes que a gente tem. Atualmente já está tendo, por exemplo, quando a gente vai tratar estreitamentos arteriais, em que a gente precisa saber a forma da placa que está fazendo a obstrução, se é uma placa mais dura, se é uma placa mais mole, e aí já começou a entrar a inteligência artificial, porque ela avalia a imagem e vai nos dar as características daquela placa. A placa é assim, porque isso vai mudar a forma do nosso tratamento. E até daqui a pouco da observação do paciente, né? Também, com certeza. E óbvio que existem as IAs aí que estão para ajudar para o próprio paciente utilizar, né? Então, tá vindo com tudo, né? Vai vir ainda com tudo, eu acho que ainda tem muito para melhorar, mas vai vir com E na sua visão, quais os próximos passos da cirurgia cardiovascular? A cirurgia vascular, os próximos passos ainda é esse avanço nos tratamentos. O que a gente vê lá fora, né? Eu tenho um familiar, que é meu irmão, né? O meu irmão é cirurgião vascular na Suécia. Então, a gente trabalha no mesmo segmento, no mesmo tipo de tratamentos, e a gente discute bastante, né? Semanalmente, a gente discute casos, o que cada um faria, e a gente estando aqui no Brasil, ele estando lá na Suécia, óbvio, eles têm materiais disponíveis do melhor possível, né? E disponível para qualquer paciente. E mesmo assim, os nossos tratamentos basicamente formam o mesmo resultado final, né? O que eu acho isso muito interessante. Sim. Mesmo que o caminho seja mais longo algumas vezes. Exatamente. E, obviamente, aqui no Brasil, a gente tem muito mais aquela questão, eu vou falar dessa forma, assim como se fosse uma gambiarra. A gente tem que saber se virar, né? Porque a gente não tem todos os materiais possíveis. Na verdade, é o famoso jeito brasileiro de trabalhar para tudo. É o jeitinho brasileiro. Então, tu tem que, de alguma forma, fazer para dar aquele tratamento, o melhor tratamento possível para o paciente. E aqui, às vezes, a gente tem que dar um improviso, fazer o nosso jeito para conseguir tratar os pacientes. E é importante também falar, né, a questão SUS, convênios, né? Tu falaste que o atendimento é um pouco diferente, mas o senhor pode dizer mais assim, como seria essa diferenciação? Na verdade, a diferenciação, na verdade, é a questão das formas de tratamento possíveis. Né? Basicamente é isso. O atendimento inicial vai ser igual. Claro. Isso realmente não pode mudar, né? Porque é o mesmo tipo de paciente, é a mesma doença. A questão é as formas de tratamento, né? Muitas vezes no SUS, né? Atualmente, por exemplo, no nosso hospital, a gente pode usar para fazer um cateterismo 2 balões, 2 stents. Muitas vezes isso é insuficiente. Então, às vezes, para esse paciente, a gente vai ter que fazer uma ponte, né? Que é uma cirurgia maior, uma cirurgia mais demorada, pós-operatória mais longo. Que muitas vezes no convênio a gente não tem essa limitação. Sim, pode fazer. Óbvio, a gente tem que fazer todos esses pedidos, tem que ter autorização do convênio e tudo mais. E muitas vezes a gente tem que oferecer, que nem tal para as varizes, a gente tem que oferecer para o paciente, tem tais formas de tratamento, existem valores implicados nisso, né? E podemos escolher, vamos definir juntos. Uma pergunta, quem define se o paciente tem que ir para uma CTI, para uma UTI e por quê? Ou uma sala de emergência, como é que é isso aí? A questão, assim, UTI, né, nossos pacientes, como a gente estava falando aí, muitos pacientes são idosos, né? Então, muitos desses pacientes, eles têm alto risco, né, cirúrgico. Então, esses pacientes que são alto risco cirúrgico, muitas vezes eles têm que sempre acompanhar em UTI, né, pelo fato de que eles têm mais risco de infarto e AVC no pós-operatório. A gente tem, muitas pessoas têm um medo, né, UTI. Meu Deus, está na UTI, assim, não. A UTI é o melhor lugar, né? É o melhor lugar para estar acompanhado, né? E eu tive a experiência que quando meu pai falou, então, teu pai está na UTI, meu Deus, você vai morrer, isso aqui. Não, ele tem um tratamento intensivo justo. Exatamente. O acompanhamento de UTI é exatamente por isso, é para ter um acompanhamento integral, em que aquele paciente vai ficar monitorizado durante todo o período que está. Ele vai coletar exames de rotina para avaliar exatamente, ver a questão se está tendo alguma alteração cardíaca ou não.
Então ele vai estar monitorizado com Sim. o médico que vai estar perto, o técnico que vai estar perto, a enfermeira que vai estar 24 perto. horas. Exatamente. Né? E os exames hoje, né? Os transplantes, por exemplo, que a gente tanto fala. Uhum. É o exemplo do Faustão agora, que é muito Sim. falado, mas... esses dias eu conversava com a Bárbara, que é biomédica, e nós falávamos justamente sobre isso. Sobre a questão de como é feita a fila do transplante. Uhum. Né? Porque aí vem aquele papo, Faustão passou na frente. Não, não é isso. Tem uma série de coisas e quanto mais tu espera, mais demora para receber também, menos chance você tem de receber. Como é que, aí eu te pergunto, como o médico, as equipes vasculares entram nessa parte? Na PUC eu faço parte da equipe do transplante, nem tinha te comentado isso, mas eu faço parte da equipe de transplante renal, né? Nós somos em 5 cirurgiões, né? E realmente a fila do transplante, então ela é baseada, o paciente quando ele faz toda a avaliação com o seu nefrologista, né? Que é o médico do rim, então ele vai entrar lá para a fila conforme o seu tipo sanguíneo, Sim. É um dos critérios, né? E vai ter a compatibilidade. Existem pacientes que eles entram na lista de urgência, que eles acabam passando na frente de outros pacientes. Por exemplo, paciente que precisa, não está com acesso adequado para fazer hemodiálise. Esse paciente, se não faz hemodiálise, ele vai a óbito. Sim. Né? E começa a não ter mais acesso, não tem como que o paciente vai dialisar. E aí? Esse paciente, ele passa na frente dos outros, mesmo que ele entrou agora na fila. Sim, entendi. Porque esse paciente, ele tem risco iminente de vida. É um grau de risco que define. Entra o grau de risco, com certeza. Né? Então, esses pacientes, eles acabam sendo priorizados. Né? Então, essa é uma forma. Pacientes que já foram transplantados também é outra forma que eles são priorizados. Aí entra a questão também do Faustão, né? Era um paciente que já era transplantado, era um retransplante. Sim. Esses pacientes que já foram transplantados, que entram em falência, eles entram na frente. Então, existem esses quesitos, né? Mas é uma fila única, tanto que aqui... sempre o estado ele é o primeiro a ser ofertado os rins. Então, o estado do Rio Grande do Sul, a gente recebe as ofertas. Se não tem nenhum paciente, ele vai para outros estados. Assim como a gente recebe vários rins de outros estados. Mas isso é política estadual, no caso. Tem a política estadual e tem a política nacional. Mas né? isso como é que funciona, então? Explica pra gente como funciona essa questão. A questão do rim, basicamente, o paciente vai ter uma captação. Certo. Tudo é feito uma avaliação antes. Então, o paciente ele vai ser captado, né? Vai se conversar com a família. Um paciente, por exemplo, que entrou em morte encefálica. Né? O paciente tem os órgãos lá, os órgãos estão ok para a doação, claro. Né? Vai ser avaliado, tem toda uma equipe. E tem um prazo, um período para isso também. Dentro dos hospitais existe uma equipe só para fazer essa avaliação, né? Então vai ser feita essa avaliação, esse paciente está apto para captação. Sim. Falou com a família autorizou. Vai ser feita a captação. A captação é feito todos os exames de compatibilidade com os pacientes que estão na lista. Então, por exemplo, paciente do grupo sanguíneo tal, vai ser feito os testes de compatibilidade, que a gente chama de cross, né? Então, esse vai para o cross para fazer essa avaliação. Sim. E esse rim, ele fica aqui na central de transplantes, né? A central de transplantes é quem vai direcionar quando sai esse resultado. Idealmente, nos transplantes renais, eu falo do rim porque eu sou da equipe do rim, não estou tão acostumado com os outros tipos de transplantes. Claro. Idealmente, a gente deve fazer o transplante no menor tempo possível, mas a gente tem aí um tempo de 24 até 36 horas para fazer esses transplantes. Então, aí que é feito, porque o cross ele não é de imediato, né? É um exame que demora, às vezes, 4, 6 horas até sair o resultado. Para saber se tem que Exato, para daí ser distribuído o rim. E a mesma coisa existem as ofertas nacionais. Então, por exemplo, a gente recebe bastante rim do Nordeste, que é longe, bastante longe, né? E aí, como é que faz? E o rim é ofertado lá, não tem lá, é feita a oferta nacional, por exemplo, vai vir para o estado do Rio Grande do Sul. Veio para o estado do Rio Grande do Sul, vai ter a nossa lista. Esse rim é trazido de avião, vem de avião até Porto Alegre vai para a central de transplante começa o processo do cross. Só que o processo do cross, ele é feito depois já do tempo que foi captado, que teve que vir para a viagem. Daqui a pouco até 30 horas depois. Exatamente. Então, isso acontece, mas... E aí que vem a questão. E pode se perder, a gente tem... caminho? Pode se perder, se fica muito tempo. Às vezes, quando a gente vai fazer a avaliação do rim, o rim não é adequado. Né? Então, também é um papel do cirurgião vascular, né? A gente tem na nossa equipe cirurgião vascular, urologista e cirurgião geral. Você consegue, no âmbito geral, e aí eu vejo uma questão maior, consegue mensurar o tamanho da importância do médico vascular hoje? Bom, vou ser suspeito a falar, né? Mas em todas as formas que a gente atua com doenças de grande gravidade.
E não só isso, a gente trata muitas complicações, né, de outros procedimentos, outras áreas que acontecem. É importante de ter o cirurgião vascular para fazer essa atuação. Então, para mim é imensurável, né? Assim como no transplante renal, que o transplante, a gente modifica vidas aí, né? Então, eu acho que a importância do cirurgião vascular é imensurável. Acho não, tenho certeza, acho que é uma palavra que a gente não deve mais usar, né? Temos certeza disso, que toda a medicina ela é muito válida, cada um na sua especialidade, e com certeza os próximos passos são sempre mais importantes para entender mais tudo o que está acontecendo. Para a gente finalizar, doutora, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, nos encontramos num evento, né? Eu que agradeço. Dos nossos parceiros. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está nos assistindo, que tem um certo receio, que tem medo de ir ao médico, e até mesmo aquela que acha que sabe mais que o médico, né? Que ela não consegue daqui a pouco observar os sinais que estão aí dizendo que ela está com alguma doença. Perfeito. Basicamente, o que eu posso deixar de mensagem final é previna-se, né? Então, a doença vascular ela é muito mais comum em pacientes que tenham mais idade, então a gente tem que começar essa prevenção desde cedo, né? O que seria o cedo? O cedo desde os nossos 20, 30 anos. A partir dos 20 anos a gente sabe que a aterosclerose ela começa. Então, eu sei que eu tenho, tu tem, nós temos. Então, a gente tem que desde cedo já começar essa prevenção. Quanto à questão, assim, a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? A gente tem que tentar fazer exercícios de forma regular, que isso é o que vai ajudar a ter um bom controle do nosso colesterol, de diabetes, um bom controle da pressão, né? E lembrar, quando tiver qualquer sintoma, né, não postergar, que isso a gente vê muito. As doenças vasculares, elas são silenciosas. Então, quando tu tá tendo um sintoma, provavelmente tu já tem uma alteração há muito mais tempo. Claro. Então, jamais postergue, né? Teve qualquer alteração, busque ajuda. Né? Isso é extremamente importante. Muito obrigado, doutor. Tá aqui, deixou a dica importante, busque ajuda, mas procure também sempre estar prevenido, né? A prevenção ela é o melhor remédio. Esse é o nosso primeiro episódio do CCB Health. Nós voltamos logo mais com outros episódios, outros médicos, especialistas e tudo que você precisa, você vai conferir no nosso site, no cafécombites.com.br.